Ei, eu sou a Ana, eu sou doutoranda em Química pela UFMG. E eu sou a Ju, graduanda em Química também na UFMG. Bem-vindos ao Sustentando o Futuro, uma série de podcasts do portal Ciência na Web, que inspira os educadores a plantar as sementes da sustentabilidade e cultivar um futuro mais verde. Esse é o segundo episódio da primeira temporada que tem como assunto resíduos. E vamos ver como eles impactam o meio ambiente e quais possibilidades temos com eles. O episódio de hoje é sobre resíduos vítreos e para isso nós trouxemos um convidado muito especial, que é o Vladimir. Vladimir, seja bem-vindo e se apresenta pra gente. Olá meninas, olá todo mundo. Bom, meu nome é Vladimir, eu sou servidor público no Departamento de Química da UFMG. No dia a dia eu trabalho com desenvolvimento de vidraria para pesquisa e ensino e sou aluno de doutorado, sou doutorando do programa de inovação e empreendedorismo, inovação tecnológica e empreendedorismo, também no Departamento de Química da UFMG, e trabalho com as minhas pesquisas com aplicações de desenvolvimento de projetos socioambientais com aplicações de resíduo vítreo. E para a gente começar esse episódio, eu queria que você dissesse um pouquinho o que é o material vidro, no que ele consiste cientificamente, quimicamente. Dar uma definição para vidro ainda é um desafio para quem pesquisa na área. Num consenso, o mais comum entre os pesquisadores é definir o vidro como um material sólido amorfo. Por quê? Porque, na verdade, ele possui características tanto de sólido quanto de líquido. Então, alguns teóricos vão falar que ele é um sólido amorfo, não cristalino, o vidro não tem uma estrutura molecular organizada. Outros vão colocar como um líquido super resfriado. Então, assim, ainda é um desafio. O vidro tem um campo de pesquisa muito amplo, principalmente quem trabalha com desenvolvimento de novos materiais. Legal. E acho importante, salientar que o vidro ele é um material muito antigo, né, Vlad? Sim. Assim, nós temos vidros datados aí de 3000 a.C., da época em que o homem já tinha o domínio do fogo e já começou a desenvolver algumas peças artesanais, mas antes disso a gente tem vidros que existem na natureza, Sim. Desde que se formou a crosta terrestre. Então, tem alguns tipos de rochas fundidas, com elevadas temperaturas e que são solidificadas rapidamente, que é uma característica... As obsidianas, que vem das erupções vulcânicas. Isso. E isso, inclusive, é muito importante, porque essa característica do vidro, dele ser um sólido amorfo, vem por causa desse resfriamento muito rápido, Isso é uma coisa super importante para isso acontecer. E, assim, desde então, a gente tem esse aperfeiçoamento, de técnicas, para construir outras coisas com vidro e coisas até muito revolucionárias que a gente nem pensa como os espelhos, Então, a gente tem os espelhos do Palácio de Versalhes, que são referências mundiais do pioneirismo na arquitetura. Então, o vidro, eu acho que ele está sempre presente, no nosso dia a dia, de uma forma que, às vezes, a gente nem utiliza muito, E hoje em dia também, se a gente pensar nos nossos materiais, os smartphones, sistemas de comunicação, como a fibra ótica, tudo isso, ele tem a utilização desse material que está aí, parece tão comum, e está tão presente em coisas tão importantes do nosso dia a dia. Outro fator é a história do vidro, Então, assim, quando você vai para a literatura, você vai encontrar algumas datas, dependendo do autor, você vai encontrar datas diferentes. Então, por exemplo, tem autores que vão colocar a data do vidro em até 7000 a.C. E aí entra, algo interessante que você citou é sobre essa diferença do que são vidros naturais e vidros artificiais. Então, os vidros naturais, nós temos aí basicamente 3 tipos na natureza, que é o que você citou, sobre as obsidianas, que vêm da erupção vulcânica. Nós vamos ter os tectitos, que é o que? Quando meteoritos, resíduos de meteoritos impactam o solo, então pela pressão e a alta temperatura, principalmente em solo, que tem muita sílica, então aquele impacto gera também um material vítreo, que a gente chama de tectitos. E tem um outro que também acontece em algumas regiões, que são as fulguritas. A fulgurita é o seguinte, quando um raio bate no solo, também geralmente em regiões de grande
quantidade de sílica, né, volume de sílica, que também formam alguns materiais vítreos. Esses são basicamente os materiais naturais. E aí a gente vai ter os vidros artificiais, que eu acho que é o que a gente vai comentar, né, um pouco aqui hoje. Os vidros artificiais, eles começam a ser desenvolvidos, na verdade, principalmente pelos egípcios e os fenícios, se não me engano. Vai falhando um pouco a memória aqui. Ali por volta, alguns datam ali por volta de 3.000, 3.500 antes de Cristo. E aí tem toda uma evolução histórica, né, do desenvolvimento, inclusive tecnológico, apesar de ser um termo meio anacrônico para essa época. Mas, por exemplo, basicamente as técnicas que a gente usa para desenvolvimento de produtos, né, hoje de vidro, foram desenvolvidas por volta de 200 anos, mais ou menos, antes de Cristo. Para a gente ver, né, o pessoal antigo já desenvolvia inovação, mesmo não tendo esses nomes para aquele período. Verdade. E com tantas aplicações, a gente acaba aumentando também essa quantidade de resíduos. E aí o que causa um problema ambiental. Como que você define o resíduo vítreo? Bom, resíduo de vidro é um dos grandes desafios que a gente tem, né? Porque vamos pensar um pouco das características. Para entender tanto vantagens como desvantagens do resíduo de vidro, a gente precisa entender as aplicações, os contextos desse resíduo. Quando a gente fala de vidro, eu acho que até é bom a gente comentar, existem diferentes tipos de vidros artificiais que o homem produz. Então nós vamos ter vidros que são orgânicos, que são pouco conhecidos. Nós temos biovidros, que é uma pegada tecnológica mais atual, então o pessoal faz enxertos ósseos, tem enxertos dentários, né, que são produzidos de materiais vítreos. Nós temos vidros orgânicos, né, o pessoal às vezes nunca ouviu falar, mas dentro de materiais, tecnologia de materiais, o açúcar é um tipo de vidro, entendeu? E a gente geralmente no dia a dia não comenta sobre isso. Por quê? Porque o que a gente conhece de vidro, basicamente, é o que a gente chama de vidros inorgânicos, e na sua grande maioria sodocálcicos, que tem grande concentração de sódio e de cálcio. Que é o quê? Vidro de janela, óculos, para-brisa de carro. Então, e esse tipo de vidro, ele corresponde a mais ou menos 90% da produção de vidro no mundo. Então, por isso que eles são mais conhecidos. Mundialmente, né, o vidro, o resíduo de vidro, o mundo consegue aí processar de alguma forma em torno de 24% do resíduo de vidro que é gerado. Quando a gente traz isso para o Brasil, a gente tem alguns dados que a gente talvez possa trazer aqui. O Brasil hoje ele gera anualmente em torno de 2,5 milhões de toneladas de resíduo de vidro anualmente que não são reprocessados. O Brasil consegue voltar para o ciclo, né, de produtivo, ciclo de vida, em torno de 4% desse resíduo que é gerado. Alguns dados trazem 25%, mas é porque começa a classificar muito, mas no geral é em torno de 4%. Então, nós estamos falando aí, se eu for transformar isso em valores, nós estamos dizendo que nós descartamos de alguma forma, não reprocessamos ou jogamos no meio ambiente, em torno de 2 bilhões de reais todos os anos só em resíduo de vidro. Eu não estou falando de vidro processado, não, estou falando só de valor de matéria-prima. Se a gente for começar a adicionar valor de processamento, né, de mercado, nós estamos falando aí da ordem aí, partindo aí da casa de 15 a 20 bilhões de reais que são descartados, se a gente pensar nessa matéria-prima reprocessada. O resíduo de vidro, né, para onde que vão esses resíduos? Né? Grande parte disso vai para os aterros sanitários, tem os aterros controlados e tem os lixões. E aí, quando a gente fala, e ainda tem os outros lugares, né? Beira de rios, lagos, né? Os vizinhos que jogam ali na rua às vezes, que vocês vão passando aí, vão vendo. E isso tem um problema particular em relação ao resíduo de vidro. Por quê?
O vidro em si, in natura, por exemplo, um copo de vidro, um pedaço de janela, ele não é necessariamente um material tóxico. Você joga ali, ele não contamina diretamente o solo como matéria-prima. Só que tem o que acontece no vidro? O vidro ele tem uma durabilidade muito longa. Alguns autores vão colocar aí que o vidro tem praticamente 1 milhão de anos para se decompor. É outra discussão teórica, né? Uns vão colocar 4, 6 mil, outros vão colocar 1 milhão, para se decompor, dependendo do tipo de vidro, como ele se decompõe no meio ambiente. E aí o que acontece? A prefeitura, o governo, ele, de certa forma, ele investe um recurso no meio, né, para depositar um determinado resíduo em um aterro. Sim. Você paga por tonelada, né? Qual que é o problema do vidro? Você vai depositando ali, entre aspas, ele não é tóxico, mas em compensação ele não decompõe. Então ele é um dos resíduos que diminui o tempo de vida útil de um aterro sanitário ou controlado. Enfim, eu acho que em questão, não sei se eu respondi tudo que vocês queriam, mas em relação ao meio ambiente tem essas questões. O vidro tem inúmeras vantagens, né, porque a gente pode pensar no contexto, principalmente ambiental, contexto econômico, porque ele é 100% reciclável, então você pode reprocessar e processar, reprocessar, enfim. Com certeza. Isso até é algo que a gente, né, eu pelo menos fiquei um pouco impressionada do quanto a gente não reaproveita do vidro, pensando que ele é um dos materiais mais possíveis de ser reprocessado e reutilizado, né? Por exemplo, se a gente pensar em outros materiais que a gente usa no dia a dia, como os plásticos, eles têm muitas vantagens nessa questão de reprocessamento, né, Vlad? Pode falar um pouquinho para a gente assim, sobre essas questões, como é que ele pode ser reprocessado, assim, essas vantagens em relação a outros materiais nesse, o vidro, nesse sentido, bom, eu acho que uma das grandes vantagens do vidro em relação a isso é por ser 100% reciclável, né? Então, se você conseguir coletar o vidro, e eu acho que em outro momento a gente comenta sobre os desafios, né, com relação a isso, você consegue reutilizar 100%. Uma garrafa de vidro quebrou, você aproveita 100% daquilo. Então, isso gera economia de energia, né? Porque você gasta aí em torno, dependendo do que você vai produzir, você gasta em torno aí 20%, 40% a menos de gasto energético para produzir um novo artefato de vidro, utilizando vidro reciclado. A carga de CO2, né, é extremamente reduzida por conta disso. Então, vidro, eu sou suspeito de falar, né? Porque eu trabalho com isso. Mas vidro tem inúmeras vantagens de sua aplicação. Claro que tem as dificuldades também, como todo resíduo. Sim. E, Vlad, você comentou que está no doutorado. Como que o vidro, como que é o seu projeto de pesquisa no doutorado envolvendo o vidro? Nos projetos que você vem trabalhando? Pois é. Pra gente. Tá, vamos lá. Deixa eu vou deixar para falar sobre minha formação depois. Tá bom, mas deixa eu falar sobre a questão do doutorado mais especificamente. Eu não sou químico, né? Eu não sei se vocês sabem, eu não tenho minha formação de graduação não é química, né? Eu tenho outras formações. Mas eu já trabalho com vidro há muitos anos. Eu trabalho com vidro desde 95. Né, com diversas outras aplicações. E aí, quando em algum momento eu fui para a pós-graduação, era um desejo unir as duas coisas, tanto aquilo que eu trabalho no meu dia a dia, com a pesquisa. E eu fui um dos agraciados a conseguir isso, né, pesquisar sobre algo que eu já trabalhava. E aí veio o desafio, porque eu conheço vocês já há algum tempo, né, a gente vive meio que num mundo da química. Né, e como enfrentar esses desafios. Então, quando surgiu a possibilidade de fazer pós-graduação em inovação tecnológica e em empreendedorismo, foi um caminho para que eu pudesse desenvolver as minhas pesquisas, não necessariamente em química, que a gente acaba nunca fugindo de lá, mas seria mais fácil, no meu caso, de transitar. Então, o que eu trabalho no doutorado? Eu trabalho hoje com desenvolvimento de projetos socioambientais com incorporação de resíduo vítreo. Então, dentro dos projetos que eu trabalho,
são todos projetos associados ao resíduo de vidro. São projetos com impacto são projetos com impactos sociais, digamos assim. Tem a pegada ambiental por ser resíduo de vidro, o que não deixa de aparecer a questão do desenvolvimento tecnológico, né, que a gente trabalha dentro do doutorado com algumas tecnologias. Aí depois a gente comenta um pouco dos projetos, a gente fala um pouquinho dessas tecnologias. Tá certo. Então, Vlad, você falou que você não é químico, né? Então conta pra gente, por favor, como é que você chegou no vidro? Minha formação é muito multidisciplinar, né? Eu não segui o caminho convencional da maior parte dos pesquisadores. Geralmente você começa numa área de pesquisa e vai formando, se aperfeiçoando naquilo, né? Bom, na verdade eu cheguei no vidro com um jogo de palitinho, que eu não sei nem se é da época de vocês, né? Em Minas a gente tem um outro termo para esse jogo. Mas na verdade, assim, a escola, eu fiz curso técnico em Química, e na época a minha escola tinha uma parceria com o departamento de Química para estágios. E tinha uma vaga para o laboratório de halotecnia. Quem não sabe, né, principalmente vocês conhecem, mas no caso do ouvinte, laboratório e halotecnia é esse campo de pesquisa e desenvolvimento de vidraria para pesquisa. Então tinha uma vaga, tinha eu e um outro colega muito querido, hoje professor Patterson, né, do Cefet. Eu sempre, quando a gente se encontra, a gente conta, é uma piada particular nossa, né, disso. E na época eu fui agraciado de ir para o laboratório de halotecnia. Então lá tinha o mestre Romário, né, que era o profissional responsável pelo laboratório, e foi me ensinar como trabalhar com vidro. Esse foi meu contato, vamos dizer assim, inicial com vidro. Bom, durante o tempo foi passando o período normal, era estágio, enfim, eu fui continuando no laboratório desde 95, que é onde eu estou lá até hoje. Só que por alguns motivos eu não fiz graduação em Química. Eu formei o técnico, mas não fiz graduação em Química. Eu fui fazer bacharelado em Teologia. Meu Deus. Eu não estava esperando. Você também não sabia, né? Não sabia. Pois é, então eu fui fazer bacharelado em Teologia. Então, mais 4 anos, né, de graduação, né? Uma graduação. Quando eu terminei o bacharelado em Teologia, e aí? O que fazer? Eu dei um tempo, quando eu volto, não volto para Química, eu fui fazer Psicologia. Para quem não sabe, né? Muita gente, inclusive, do DQ não sabe, né? Eu sou psicólogo clínico, eu sou gestalt terapeuta, então de vez em quando vocês me vêem chegando meio diferente. Outras funções, né? Fora o vidro. Eu costumo dizer que o vidro é minha terapia, né? É o momento mais relax. Enfim, aí depois de um tempo eu fui fazer especialização, aí eu já tinha passado no concurso da UFMG e eu fui fazer especialização. E aí eu comecei a ir para a área da gestão. E quando eu fui para a pós-graduação, foi quando surgiu na universidade o programa de inovação e empreendedorismo. E aí foi a deixa para fazer. Então eu fui fazer o mestrado. No mestrado eu trabalhei com pesquisa com historiografia da ciência. Né? E aí eu fui pesquisar sobre a halotecnia no Brasil, que foi meu trabalho de mestrado, orientado pelo um querido professor, que é o professor Carlos Filgueiras, né? Que está lá no Departamento de Química, que é um dos maiores cientistas que o Brasil tem na área de historiografia da ciência. E, bom, quando eu terminei, aí por algum motivo, né, que a gente já conhece na pós-graduação, eu fui para o doutorado. Né? E como todo aluno de mestrado, você termina falando assim, nunca mais eu volto nisso. E aí me empurraram, né? Na época, né, teve gente que veio empolgando a gente com isso, e eu acabei entrando no doutorado. E no doutorado teve uma reviravolta, por diversos motivos eu não continuei com a pesquisa em halotecnia, e aí, pela amizade com outros professores, me lançaram o desafio de trabalhar com vidro, mas com uma outra pegada. E aí que eu acabei indo para o desenvolvimento de projetos socioambientais e tecnológicos com relação ao resíduo de vidro.
É Muito isso aí. interessante. E eu O que queria vai só- dar depois? Eu queria Deus só sabe. salientar, não, incrível. Eu queria salientar porque às vezes, principalmente quem está ouvindo a gente, né, que às vezes não está dentro do Ah, campo acadêmico ou, né, os alunos que estão aí começando e acha que às vezes a ciência é uma coisa assim muito fechada, né? fechada, muito exatas. Você Engessada. tem que estar sempre focada aí, tem que sempre amar matemática e química para fazer ciência. Isso não é verdade, gente. Ciência, aliás, quanto mais multidisciplinar, né, Pois Eduardo? é, eu me sinto Maiores privilegiado. Você, porque Apesar de ser um estranho no ninho, eu me sinto privilegiado, Sim, porque eu acho que claro. isso dá uma Com visão certeza. de alguma forma mais ampla do mundo, Sim, né? e aí você consegue juntar coisas que às vezes não estão relacionadas e que precisam ser relacionadas, como por Sim. exemplo o resíduo vítreo e educação básica, Sim. né? E isso é fantástico, sabe? Ser multidisciplinar é algo incrível. Então, né, não se prendam às exatas, à ciência apenas, né? Busquem outras formas de conhecimento, porque tudo é válido para a nossa formação. Eu acho que com isso tudo é possível, né, no campo, principalmente no campo do conhecimento, do aprendizado. Com Então, certeza. o problema é você querer. Você quer, pode Então fazer faz. praticamente o que você quiser, Está né, na disposto, questão do né? conhecimento. Bom, aproveitando que você tocou na pegada socioambiental, né, do seu trabalho, eu acho que algo que a gente precisa levantar aqui é também a pegada educacional, né? Que Sim. é o nosso foco aqui no podcast. E tudo que você falou é incrível. E, assim, será que a gente conseguiria levar um pouco disso para a sala de aula? Você acha que, como professor da educação básica, ele conseguiria trabalhar sobre o vidro numa aula de química? Bom, eu hoje faço parte, né, de um programa de extensão da UFMG que tem um foco direcionado tanto para a área de educação quanto para a área de popularização da ciência, que é o programa Mil Futuros Cientistas, que é coparceiro do portal, né, Ciências na Um UEV, né? parceiraço Nós aí temos de vários longos anos. projetos aí em interface. E aí, isso foi outra coisa que eu fui agraciado, porque o meu projeto de pesquisa, ele tem uma pegada tanto de P&D, que é pesquisa e desenvolvimento tecnológico, mas ele tem uma a parte social dele é toda desenvolvida em parceria com a educação básica, por conta das articulações do programa de extensão Mil Futuros Cientistas. Então, toda tecnologia ou projeto social que a gente desenvolve, ele em algum momento ele vai fazer interface com a educação básica, né? Seja para desenvolver os produtos, seja para aplicar esses produtos. E aí, em conjunto com os projetos, né, os projetos que existem no programa Mil, a gente tem projetos específicos para desenvolvimento de materiais didáticos para a educação básica. E aí, dentre esses produtos, né, educacionais, nós temos produtos que falam especificamente sobre ouvido, né? Então, hoje nós estamos no desenvolvimento de um produto, de um material pedagógico para falar principalmente sobre a interação rejeito de mineração e resíduo de vidro, né, que faz parte das redes que a gente tem, nesse caso específico, a rede Scaleb Mineral, né, que o programa Mil faz parte. Eu sou pesquisador na equipe. A gente tem hoje um jogo que a gente chama de Vidrolândia, que fala sobre o ciclo de vida, né, do vidro. Então, acho que de uma forma muito resumida é isso, né? A nossa interface com a educação passa pelos projetos do programa Mil Futuros Cientistas. Não, muito legal você falou da questão de kits, né, materiais didáticos que poderiam ser usados em aula. E, assim, pensando para o professor que está conhecendo, né, através do nosso podcast agora, que ele tem essa possibilidade. Como é que ele entra em contato com vocês para talvez ter acesso a esse jogo, pegar esses kits? Como que funciona essa dinâmica dentro do Mil? Bom, eu acho que o caminho mais fácil, né, pelo menos para o pessoal que está ouvindo a gente aqui agora, o caminho mais desejável é que vocês venham nos visitar no Departamento de Química da UFMG. Hoje, o programa Mil Futuros Cientistas, junto com outros projetos de extensão e outros parceiros de pesquisa do departamento,
Nós temos o laboratório do MIL, especificamente, mas hoje nós temos a Casa do Professor, né, que está novinha em folha, inclusive hoje nós estamos recebendo vários professores da educação básica lá. Então fica aí o convite, você que é professor da educação básica, venha. O Departamento de Química tem um espaço totalmente reservado para vocês. E provavelmente seria um caminho. O pessoal vem conhecer o espaço, né, vem participar dos projetos. A maior parte dessas ações estão sendo divulgadas no site do Departamento de Química. Então, assim, eu não vou lembrar o endereço certinho, não, mas entra lá, procura lá no Google, Departamento de Química da UFMG, entra no site, procura lá 1000 futuros cientistas, aí tem, geralmente é 1000 numeral mesmo, tá, gente? É 1000 futuros cientistas, e aí vocês vão ver diversos projetos, atividades, e lá vão estar nossos contatos. Eu acho que é a melhor forma, porque a gente tem ações que a gente leva os kits para as escolas, mas nós também temos um polo, né, inclusive com parceria com o professor Alfredo, do Coltec e tudo mais, para que esses kits sejam cedidos de forma... é um empréstimo. O professor vem, pega o kit, leva, volta, e aí tem esses dois caminhos. Pode procurar o MIL, futuros cientistas do Departamento de Química, pode procurar pode me procurar, né? Pode procurar a Janaína, que é a coordenadora do programa, e o Alfredo, que fica no Coltec, né? Ele também está com um polo desses experimentos. Beleza, perfeito. Muito obrigada. E aí, Vlad, quais são os projetos sociais que você comentou que estão associados aos resíduos vítricos? Tá, então vamos fazer assim, vamos falar um pouco sobre os projetos que eu desenvolvo dentro do doutorado. Bom, os projetos socioambientais, eles estão ligados principalmente às temáticas do grupo de pesquisa que eu faço parte. Então, hoje eu atuo principalmente em questão de pesquisa, como pesquisador, com a rede do INCT Midas e a rede Scaleb Mineral, que são pesquisas voltadas para a área de mineração. E aí, né, pensando nessa aplicabilidade dos projetos, hoje eu trabalho com, na verdade, porque a gente trabalha com muito, mas não é tudo que é com vidro, né? Então, se eu tentar lembrar aqui o que tem a ver com vidro. Então, hoje nós temos, tem um projeto muito bacana que a gente está desenvolvendo em parceria com a Unifei. Então, é o FMG aí, né, com esses parceiros do INCT Midas e da Rede Scaleb Mineral, e junto com pesquisadores da Unifei, hoje representado pelo professor Fabrício. Então lá nós temos um projeto com uma comunidade quilombolas. Então o que é feito, né? É um projeto muito bacana que está em desenvolvimento. Lá tem uma comunidade quilombola que historicamente eles produzem tijolos. E agora a gente está levando para ele, toda a equipe está levando para esse público o desenvolvimento de tijolos ecológicos com incorporação de 2 resíduos. Então a gente tem o rejeito de mineração e aí eu estou levando a parte de inserir resíduo de vidro nesses tijolos, né? Qual que é a vantagem de inserir, no meu caso, o resíduo de vidro? Quanto mais vidro, claro que não é uma continha, a gente químico sabe disso, não é uma continha de pão, mas assim, quanto mais vidro eu insiro nessa tecnologia, menos eu tenho que extrair de areia, que é a principal base da produção do vidro, que é dióxido de silício, que todo mundo conhece principalmente como areia. Então, quanto mais vidro eu coloco, menos eu extraio. Quem já viu dragagem de areia sabe a degradação ambiental que é triste de ver. Menos vidro menos volume de vidro vai para o aterro, e enfim, aí vira esse ciclo, né, essa circularidade aí com relação ao vidro. Esse é um projeto. Inclusive, nós estamos desenvolvendo para implementar na comunidade uma planta piloto para que eles produzam, né, um projeto de empreendedorismo socioambiental. Tem um outro projeto que a gente está startando agora que chama Ecojoias. É um projeto direcionado para uma comunidade, para mulheres em situação de vulnerabilidade. Então é voltado, hoje ele está sendo desenhado para uma comunidade de mulheres, uma casa de apoio, junto com familiares de recicladores. E aí o que é? Você utiliza garrafa de vidro,
basicamente, tem outros materiais, mas basicamente você usa a garrafa de vidro para produzir joias. E você tem joias de valor agregado alto. Legal. Então, isso entra dentro do projeto como o que a gente chama de economia criativa. É um passo além do artesanato, porque a gente pensa na pegada de negócio, esse público é capacitado em novos negócios, e para isso a gente capacita a educação básica, os alunos de graduação também que fazem parte do projeto, para serem mentores desse público, para que o projeto se sustente depois e ele possa continuar, né, sendo desenvolvido, não dependendo só da gente. Deixa eu ver, tem um outro projeto que é o Maratona Empreendedor, é outro projeto do MIL, que a gente já fez essa rodada aí com 4, 5 escolas sobre a temática do resíduo de vidro. Então é onde alunos da educação básica aprendem sobre empreendedorismo, buscando desenvolver soluções para o problema local dessas escolas, né, do entorno dessas escolas, quanto ao resíduo de vidro. Então, é meio que um trabalho de inovação, né? Um projeto de inovação em fase de ideação. Mas muito bacana, né? Você vê, são muitos alunos envolvidos, capacitados. Além disso, tem as tecnologias que a gente desenvolve. Hoje eu trabalho com desenvolvimento não é o foco principal do meu trabalho de doutorado, mas a gente acaba desenvolvendo em conjunto 2 tecnologias, uma em parceria com o professor Patterson. Lembra que eu falei do joguinho lá? E a professora, né, a Patrícia, com o desenvolvimento de um material polimérico incorporando resíduo de vidro. E aí a gente junta 2 resíduos. Sim. Você usa um material polímero, plástico, né? com resíduo de vidro, e isso gera um outro material que serve para a produção de alguns produtos. Uhum. E tem o tijolo ecológico, que a gente diz, né, o quilombolas é a aplicação da tecnologia. Mas a gente tem uma pegada no doutorado para o desenvolvimento específico da tecnologia. Só queria comentar que, para vocês verem como é que o vidro é versátil, né? Você imagina algo que, em teoria, é tão quebradiço, né? Quando você pega um copo, tão frágil, e que o resíduo dele pode ser usado para fazer tijolo, que é algo que precisa ter resistência e precisa ser durável, né? Então, as possibilidades são infinitas, né, Vlad? Sim, é isso aí. E para a gente encerrar, Vlad, quando a gente quebra uma taça, um copo, como que a gente consegue fazer esse descarte? Bom, menina, é outro desafio, porque nem todo lugar tem coleta seletiva. Específica. E muitas vezes, quando tem a coleta seletiva, eu não posso garantir para vocês que todo lugar, no final, realmente você vai ter uma destinação adequada, né? Você tem os locais adequados, mas não necessariamente significa que o resíduo é descartado de forma adequada. Eu acho que uma recomendação é para o usuário domiciliar, né? Quebrou uma peça de vidro na sua casa, eu acho que a primeira preocupação é com aquela turma que nos atende com muito carinho, que são os catadores mesmo, seja os coletores de resíduo que passam pegando resíduos e levando para fazer uma renda extra, ou para o próprio pessoal que trabalha na coleta seletiva, né? Que é o pessoal que vai passando todo animadão lá, pelo menos na minha cidade, o pessoal tem um pico de energia incrível. Um abraço aí para a turma aí do SLU, né? Mas vamos imaginar, gente, quando você coloca isso numa lixeira, quem pega, coleta, ele não está vendo o que está dentro da sacolinha. Então existe um risco e um índice de acidente que acaba podendo ser alto. O que eu recomendo para todo mundo, quebrou vidro na sua casa, né, vem com uma pazinha, junta e, se possível, coloca numa caixa de papelão, que aí você tem uma resistência maior, fecha, passa uma fitinha, um barbante, o que você tiver, e, se possível, escreve com uma caneta, uma canetinha, cuidado, vidro quebrado. Isso vai ajudar muito a evitar acidente dessa turma que coleta. Acho que é a recomendação mais simples, mas uma das principais que eu indicaria. Perfeito. Muito obrigado, Vlad, porque, gente, isso é essencial, né? Cuidar do outro, cuidar do meio ambiente. Então, por favor, não joga mais vidro naquela sacolinha do lixo da sua cozinha, que tem um monte de comida, e fica por isso mesmo. Então, segue as recomendações do Vlad, pega uma caixa, bota direitinho, escreve que é vidro, para ninguém se machucar, certo?
Vlad, muito obrigado por você estar aqui conosco e compartilhar com a Eu que gente um agradeço. pouquinho aí dos seus conhecimentos. Quando quiserem, é só convidar, Vamos convidar, pode ficar tranquilo. tá bom? Bom, se você está ouvindo a gente pelo Spotify e gostou do nosso conteúdo, dá aquelas 5 estrelas pra gente, isso ajuda demais a entregar o nosso conteúdo para outras pessoas que também podem se interessar. Se você está nos ouvindo e vendo pelo YouTube, se inscreve no nosso canal, deixa lá aquele comentário e sugestões dos nossos próximos temas.